Ao longo do ano de 2012, você acompanhou aqui no na nossa Record News vários debates com candidatos a prefeitos de várias cidades, pequenas e grandes. E uma das questões colocadas era a respeito de saneamento básico e qual era a importância que isso tinha no seu programa de governo. E, obviamente, que isso é uma coisa que se espalha pelo país inteiro, uma vez que nós tivemos, em 2012, eleição para todas as prefeituras do nosso país. Para ter uma ideia, né, do que vai acontecer no ano posterior a uma eleição de prefeito, nós convidamos aqui o presidente do Instituto Trata Brasil, que é o Edson Carlos. Edson, obrigado pela sua gentileza, pela participação conosco aqui na Record News. Obrigado, Heródoto. É sempre um prazer estar aqui contigo e todos os telespectadores. Obrigado. Edson, conta para a gente o seguinte, como é que faz agora? Os prefeitos foram eleitos, né? O que eles vão fazer? Eles vão esperar os 2 últimos anos de mandato para começar a dizer que, olha, está no final do mandato, ou eu não vou investir minha grana aqui no saneamento porque isso é enterrado, não dá voto, o pessoal prometiu uma ponte não sei aonde, uma pinguela não sei aonde e não vou gastar meu dinheiro com saneamento básico. Heródoto, nós esperamos que dessa vez os novos prefeitos cheguem e priorizem saneamento básico na sua gestão. Muitos prometeram durante a campanha eleitoral investir nisso, porque hoje é mais do que provado de que saneamento dá retorno para a cidade, economiza a saúde, economiza em educação, economiza no turismo, ajuda a desenvolver a cidade como um todo. Então, e é uma pauta atrasadíssima da infraestrutura brasileira. Então, os novos prefeitos chegam em janeiro com uma série de coisas para fazer, mas nada é mais importante hoje do que o saneamento, porque isso volta para a cidade em forma de custos diversos que a população acaba assumindo. Mas ele não vai dizer que vai precisar de um investimento muito grande, são investimentos consideráveis para a prefeitura? É verdade, são investimentos, mas que já deveriam ter feitos e alguém tem que fazer. Isso é uma atribuição municipal hoje. Está claro na lei do saneamento de 2007 que isso é uma determinação do prefeito. Então, hoje o governo federal está fazendo a parte dele, colocando recursos à disposição e os prefeitos têm que fazer a sua parte. Fazer bons projetos de saneamento para poder solicitar esse recurso em Brasília ou junto ao governador para poder executar essas obras, porque senão isso não vai acontecer nunca no Brasil. Agora, Edson, as prefeituras podem, os novos prefeitos tomam posse agora em 2013, eles podem recorrer àquelas chamadas parcerias público-privadas para desenvolver o sistema de coleta e tratamento de esgoto? Sem dúvida. Isso na lei de 2007 ficou mais fácil ainda, porque criou um arcabouço legal que permite a ampliação do sistema privado, a operação privada do saneamento. Então, hoje o prefeito ele tem todas as opções. Ele pode ter uma empresa municipal, ele pode conceder o serviço para a empresa estadual ou ele pode ter uma empresa privada. Então, as PPPs, a concessão privada, são instrumentos que muitos municípios brasileiros estão usando e muito bem. Agora, eu vi casos já, por exemplo, de ações do Ministério Público dizendo o seguinte, que na conta de água está escrito 50% fornecimento de água e 50% de esgoto. E aí o cara não tem nada, ele não tem o esgoto, ele tem água, mas não tem o esgoto, porque ele paga uma coisa que ele não tem. Isso o cidadão tem que cobrar mesmo, isso, porque na conta vem a parte de esgoto para coletar e tratar. Então, as empresas de operação têm que fazer o tratamento também, não basta só coletar. Porque quando você coleta e não trata, você só transfere o problema de uma cidade para outra, ou de uma comunidade para outra. Então, é obrigatório sim tratar o esgoto, porque só assim que a população e o meio ambiente conseguirão melhorar as condições, né, dos rios e das pessoas. Quando você diz que um município acaba jogando um problema para o outro, eu acho que tem vários rios do país desse jeito, mas eu vi recentemente que no Vale do Paraíba, do Rio Paraíba, que nasce em São Paulo, atravessa o Vale do Paraíba e vai em direção ao Rio de Janeiro. Uhum. Ali tem 10 milhões de pessoas que usam água do rio e os municípios todos jogam esgoto no rio. Então o problema do rio hoje não é nem mais o efluente industrial, é o esgoto doméstico jogado pelas prefeituras. Sem dúvida. O esgoto industrial já deixou de ser um problema sério, como foi há 10, 15 anos atrás, e as empresas foram forçadas a resolver o problema, e aí sobrou a parte do poder público, que é coletar e tratar esgoto, e aí isso parou. Então, hoje, os rios, principalmente os rios urbanos, basicamente são transportadores de esgoto. Agora, onde entra, por exemplo, vamos supor que não haja plano do governo municipal, no caso, onde é que entra o Ministério Público nessa história? Eu me lembro de um município da Grande São Paulo que tratava 0% do seu esgoto e jogava esse esgoto in natura, mais de 1 milhão de pessoas, no rio Tietê. E aí, graças a uma ação do Ministério Público, teve um termo de ajustamento de conduta lá com a prefeitura
E hoje eu acho que a prefeitura deve estar tratando uns 13%, 14%, que é muito pouco, mas pelo menos saiu do zero, né? A ação do Ministério Público, ela é eficiente, ela funciona em outros lugares ou estou falando apenas de uma exceção? O Ministério Público tem atuado dessa forma, fazendo termos de ajustamento de conduta. Isso tem feito com que avance o saneamento em várias cidades. Isso deveria ser estimulado, porque realmente o Ministério Público tem que ter essa preocupação, já que isso é lei, é um direito do cidadão. Se o prefeito insiste em não fazer, o Ministério Público é um dos únicos organismos que nós temos para cobrar isso efetivamente do prefeito. E a partir de um termo de ajustamento de conduta, ele tem data para cumprir, senão aí incide em multas para o município. Então, esse é um instrumento válido e o Ministério Público tem atuado nisso, felizmente. Edson, agora, falando um pouco do outro lado, há municípios, vamos dizer assim, com um nível de coleta e tratamento de esgoto de mais de 90%? Já existe. No último ranking que o Trata Brasil fez, apontou 20 cidades já com um nível bom entre as 100 maiores, né? Nossa linha de corte são as 100 maiores cidades. Então nós temos cidades que avançaram muito, como Brasília, como Niterói, no Rio de Janeiro, Uberlândia, como Santos, Jundiaí. Então as cidades do Sudeste estão avançando muito rapidamente. O problema, Heródoto, é que nós estamos criando uma diferença muito grande. A região norte trata menos de 10% dos seus esgotos. Do Brasil. A região norte, menos de 10% da população tem coleta de esgoto. Então, isso quer dizer que o esgoto vai direto para a rua? Direto para a rua e direto para os rios. Isso vai para o Rio Negro, vai para os rios lá da região amazônica toda. Então, hoje a região norte é o caso mais grave que nós temos no Brasil de falta de saneamento básico. Depois a região nordeste, também com taxas muito baixas, e a região centro-oeste. Mas a região norte, disparadamente, é que tem mais problema. Sim, então, aonde isso avançou mais é na região sul e sudeste? Na região sudeste, disparadamente, é a melhor região. Mas mesmo assim, Heródoto, quem está melhor em tratamento de esgoto tem 40% de tratamento como região. Então, a região sudeste, mesmo sendo a melhor, trata 40%. Em média, 40% do esgoto é tratado na região sudeste. Ou seja, em média. 60% da região sudeste, do esgoto da região sudeste vai para a natureza sem tratamento. Esse é o melhor índice brasileiro. Sim. Você imagina como é que está o resto. Então, agora, posso entender que a região sudeste é a mais povoada do país. Sem dúvida. Logo, ainda que ela tenha 40% tratado, o volume de esgoto que ela joga é muito alto. Sem dúvida, é o maior volume. Hoje, no nosso cálculo, só nessas 100 cidades, são 3.000 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia, jogados na natureza. Só nessas 100 cidades. Então, é um absurdo. Se a coleta é um problema, o tratamento é um desastre. Muitos prefeitos fazem a coleta, mas não tratam, não constroem as estações de tratamento. E aí você, como a gente estava falando, você coleta aquele esgoto e joga no rio, a cidade que vem depois, surtos de diarreia, de hepatite A, de esquistossomose, verminoses e tantas outras doenças que vêm da água poluída. Então não basta coletar. E a visão hoje, Geraldo, tem que ser por bacia hidrográfica, porque só assim você despolui o rio. Então você pega aqui, por exemplo, São Paulo. Não adianta a cidade de São Paulo chegar a 100% de coleta e tratamento se as cidades do entorno que jogam esgoto no Tietê não melhorarem. Isso serve para o Paraíba, para o Rio Ribeira de Iguape, serve para o Rio das Velhas, serve para qualquer rio. Se as cidades não trabalharem de forma igual, avançarem juntas, o cidadão nunca vai perceber essa despoluição. Então é por isso que aí entra o papel do governador, né, de articular os prefeitos para que eles avancem de uma forma uniforme. E que a parte político-partidária não interfira nisso, porque o saneamento está tão atrasado que não dá mais para ficar discutindo isso politicamente. Quer dizer, eu não posso mais pensar o seguinte, bom, eu jogo o esgoto no rio, não é problema mais meu. Sem dúvida. Eu me livrei do esgoto e o problema agora é de quem está rio abaixo. O meio ambiente não tem fronteira, né, Heródoto? Hoje é tudo integrado. O rio não tem fronteira também. Então, o que você faz aqui, ele estoura em algum lugar. E hoje o grande problema é que esses rios desembocam no oceano e as praias cada vez mais poluídas. Então, você pega um avião aqui de São Paulo, vai para o Nordeste e encontra uma praia poluída lá. A pessoa do Nordeste vem para o Sul e encontra a praia poluída aqui. E isso, então, não é uma questão de pobre ou de rico, de cidade mais avançada ou menos avançada. Isso é generalizado. Então, hoje nós colhemos uma série de problemas, estamos afastando muitos turistas e um fenômeno também, Heródoto, muito grave.
Hoje, o turista não quer mais usar a praia central da cidade, ele está indo para as praias mais afastadas. Só que o saneamento não chega nessas praias. Então você cria outros problemas. Tá. Exatamente. Você leva rodovia, hotéis, pousadas para uma outra área que também não tem saneamento. Então você polui essa, depois você polui aquela, aí você vai para uma praia mais distante, você vai poluindo todas. Por quê? Porque a construção civil e a hotelaria, eles chegam antes da rede de esgoto. Sei. Então, depois você tem que correr atrás para poder fazer as redes, é tudo mais difícil. Então, eu conheço só uma única praia em São Paulo que tem bandeira azul. Uma só, nenhuma outra tem. Isso é um esforço diário, porque não basta só você ter a rede de coleta e tratamento. A população precisa zelar por isso. Claro. Porque se você joga lixo no córrego, a rede de esgoto não tem nada com isso. Sem dúvida. Né? Então, se você passeia com um cachorro e o cachorro faz as fezes dele na rua e a chuva leva isso para os canais e vai parar na praia, também o sistema de esgoto também não pega isso. Sem dúvida. Então, a população tem que fazer a parte dela, mas tem que ser bem informada. Tá certo. Edson Carlos, muito obrigado pela participação conosco aqui na Record News, muito grato. Sempre um prazer, Heródoto. Ok, muito obrigado, até a próxima. Sempre então. à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Até mais, obrigado. Obrigado.